Desde meados dos anos 1970, celebramos o Dia Internacional da Mulher no dia 8 de março, data que se tornou um marco histórico na luta pelos direitos das mulheres. As raízes históricas do Dia Internacional da Mulher remetem a movimentos operários e de luta por direito das mulheres no final do século XIX e início do século XX. Nesse período, as mulheres trabalhavam de maneira precária, com jornadas longas, salários baixos e ausência de direitos. Impulsionadas por essa situação, trabalhadoras começaram a se organizar em sindicatos e movimentos trabalhistas para exigir garantias básicas dentro e fora das fábricas. Um dos primeiros episódios nesse contexto é a passeata de mulheres que ocorreu em 26 de fevereiro de 1909 em Nova York. Naquele dia, 15 mil operárias marcharam nas ruas da cidade por melhores condições de trabalho. A data que celebra o Dia Internacional da Mulher tem relação principalmente com um evento que ficou conhecido como Pão e Paz. Em 8 de março de 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, milhares de trabalhadoras protestaram nas ruas de Petrogrado, atual São Petersburgo. O nome Pão e Paz simbolizava não apenas a necessidade de alimentos básicos, mas a luta por uma vida digna e com participação feminina na política. As condições sociais da época eram precárias e, após 4 dias de paralisação de cidadãos russos, o czar Nicolau II foi forçado a abdicar. Com isso, o governo provisório concedeu às mulheres o direito ao voto. Vale dizer que em 1911, alguns países celebraram o Dia Internacional da Mulher em 19 de março, como sugestão de Clara Zetkin, ativista de direito das mulheres. Um ano antes, na segunda Conferência Internacional de Mulheres Socialistas, em Copenhague, Dinamarca, a proposta foi aprovada por unanimidade. Em março de 1911, um incêndio destruiu a fábrica Triangle Shirtwaist, que ficava em Nova York, causando a morte de centenas de trabalhadoras, 125 mulheres e 21 homens. Apesar de ser se tornado um dos símbolos da luta das mulheres, não há uma relação direta entre o incêndio e o 8 de março. A Organização das Nações Unidas, ONU, reconheceu 1975 como Ano Internacional da Mulher. Mais tarde, em 1977, a Assembleia Geral da ONU proclamou o 8 de março como Dia das Nações Unidas pelos Direitos das Mulheres e da Paz Internacional. Desse momento em diante, a ONU passou a promover atividades e campanhas em todo o mundo para destacar pautas relacionadas aos direitos das mulheres. Em 1979, nasceu a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, cuja sigla em inglês é CEDAW. A partir da Convenção, originou-se um documento conhecido como Carta dos Direitos Humanos das Mulheres, que determinou como principal objetivo atingir a igualdade de gênero. Anos mais tarde, em 1995, aconteceu a Conferência Mundial sobre a Mulher em Pequim, um marco para discutir a participação feminina na sociedade e maneiras de garantir seus direitos. O momento resultou na Declaração e Plataforma de Ação de Pequim, que estabeleceram metas e estratégias para lidar com 12 áreas críticas de preocupação, como pobreza, educação, saúde, violência de gênero, participação política e direitos humanos das mulheres. Desde então, essa agenda global orienta governos e organizações da sociedade civil na execução de medidas concretas para o empoderamento feminino. Assim como em outros lugares do mundo, a data no Brasil é uma oportunidade para celebrar as conquistas femininas ao longo da história. Em se tratando de marcos legais, podemos destacar a Lei do Patrimônio do Estatuto da Mulher Casada de 1962, que permitiu às mulheres administrarem seus bens sem a necessidade de autorização do marido. 50 anos mais tarde, em 2013, houve a promulgação da Lei do Trabalho Doméstico, que garantiu direitos trabalhistas às domésticas. Além disso, é importante lembrar as personagens que estiveram à frente da luta de mulheres no Brasil.
Anísia da Silva fundou o primeiro Instituto de Educação Feminina em 1870, no Rio de Janeiro. Pagu foi uma das líderes do movimento modernista brasileiro e se envolveu ativamente na luta política do país. Margarida Maria Alves, líder sindical que se dedicou aos direitos dos trabalhadores rurais e foi assassinada por fazendeiros. Já no campo da educação, Nísia Floresta defendeu a igualdade de gênero e a presença das meninas das escolas. Muitos atos relacionados costumam acontecer em pontos diferentes do país, principalmente durante o mês de março. Alguns exemplos dessas manifestações são: Marcha das Margaridas acontece a cada 4 anos em Brasília, é uma mobilização de mulheres do campo, da floresta e das águas que reivindica o combate à violência, igualdade de gênero e acesso à terra. Marcha das Vadias. O movimento surgiu em 2011 em resposta a um caso de violência sexual no Canadá e se espalhou por diversas cidades brasileiras. A marcha costuma acontecer todo ano e o objetivo é combater a cultura do estupro. Ao longo da história, testemunhamos muitos avanços em relação aos direitos das mulheres. No entanto, as desigualdades persistem em várias esferas, seja na educação, no mercado de trabalho, na ciência, na política e muito mais. A inglesa Virginia Woolf diz que, ao longo da maior parte da história, Anônimo era uma mulher. Essa é uma referência ao modo como as poucas escritoras do passado assinavam seus textos, porque, durante os séculos, a escrita não estava ao alcance das mulheres. Aliás, a lista de proibições para elas já foi longa. Ter um cartão de crédito, integrar júris populares, usar pílulas anticoncepcionais, jogar futebol, escolher seus próprios relacionamentos amorosos, fumar em público e outras tantas atividades que hoje consideramos triviais. Em um cenário na qual se luta muito para conseguir um mínimo, celebrar direitos assegurados e reconhecidos se torna essencial. Anos de apagamento e exclusão das mulheres, contra os quais luta o feminismo, se refletem em baixa representatividade política, desigualdade salarial, violência física e psicológica, tripla jornada, trabalho fora de casa, maternidade e cuidados domésticos e muito mais. Dessa forma, no Brasil e no mundo, o movimento feminista, desde sua origem, esteve diretamente ligado aos avanços concretos e desempenha uma busca constante pela superação da desigualdade de gênero. A principal articuladora da conquista do direito ao voto em 1932 foi Berta Lutz. Ela era bióloga, educadora e foi uma das idealizadoras do Partido Republicano Feminino, junto com a professora Marília Lacerda de Moura. A diplomata fundou a Liga para a Emancipação Internacional da Mulher. O grupo de estudos lutava pela igualdade política das mulheres. Margaret Sanger dedicou parte de sua vida ao ativismo sobre o controle da natalidade. Enfermeira e sexóloga, ela fez campanhas para que cientistas desenvolvessem a pílula anticoncepcional, defendendo que mulheres fossem livres sexual e socialmente. As primeiras delegacias das mulheres surgiram em resposta às demandas feministas de meados dos anos 1980. Nesse período de transição do governo militar para o civil e de redemocratização do Estado, muitas oportunidades de participação política surgiram. Em 1983, a farmacêutica bioquímica Maria da Penha foi vítima de dupla tentativa de feminicídio por parte de seu marido na época. 2 décadas mais tarde, após travar uma luta contra o Poder Judiciário, ela celebrou a criação da Lei Maria da Penha, pioneira ao reconhecer e criar mecanismos para combater a violência doméstica. A lei do feminicídio trata do assassinato de mulheres por serem mulheres. Ela considera feminicídio o crime que envolve violência doméstica e familiar, menosprezo ou discriminação à condição de mulher da vítima. Mas por que essa lei é tão importante? No Brasil, uma mulher morre por ser mulher a cada dia. Esse dado é resultado de um monitoramento feito pela Rede de Observatório da Segurança durante o ano de 2022.
Além disso, companheiros e ex-companheiros das vítimas são responsáveis pelo crime em 75% dos casos.